Beleza. Alguns encontros atrás, a gente estava falando sobre função. A gente fez alguns exercícios, eu lembro da gente já ter corrigido alguns durante a própria resolução deles. Eu acho que a gente estava fazendo aqui os primeiros exercícios, o 1 e o 2. Aí eu expliquei a ideia de função, que era uma coisa muito parecida com o que a gente já tinha visto lá no sétimo ano, que era aquela ideia de a gente ter uma transformação através de lei, uma lei fixa pré-estabelecida que a gente consegue aplicar um número e a partir daquilo ali transformar num outro número, até no mesmo número, mas que a gente tinha uma transformação, né, uma entrada e uma saída. Aí eu fiz aquele gráfico, eu fiz aqui um desenhozinho simples explicando uma função que soma um, então a gente tinha vários valores de entrada, saíam vários valores. Aí depois eu fiz mais um exemplo, que era multiplicar por 2 e depois subtrair 1, também a mesma coisa, a gente fez aqui com alguns exemplos. Então, 7 vezes o 2 dá 14, 14 menos 1 dá 13. Então, aqui é a entrada com 7, a saída com 13. Faço a mesma coisa com 10. 10 vezes 2 dá 20, 20 menos 1 dá 19, aqui é a nossa saída dessa função. E aí, a gente também viu, começou a ver essa outra possibilidade aqui, de que não necessariamente ter uma função explícita na ideia de a gente ter uma lei de formação, da gente ter uma regra que a gente consegue definir de forma simples para os valores de entrada ligarem aos valores de saída. E aqui foi de modo bem aleatório. Eu pedi, eu vou escolher eu ligar o 0 com tal pessoa, ligar o 1 com tal pessoa, ligar o 2 com tal pessoa. E aí eu comentei das duas regras que formam, de fato, uma função. A gente chegou a corrigir todos os exercícios aqui da página 123? Eu acho que não, né? Não recordo. Alguém lembra? Também não tem nenhum exercício aqui muito expressivo que a gente precisa tomar uma atenção maior. Vamos começar então essa parte aqui, ó, que é na página 124, tá? O que que a gente chegou a fazer os exercícios aqui do triângulo. Eu lembro também que a gente começou a calcular quanto que seria isso. A gente chegou a fazer, eu acho, esse exercício aqui também. Tá. Ele fala aqui sobre essa questão de valor único e dependência unívoca. Ele fala um monte de palavra aqui complicada, mas a ideia principal é o seguinte: toda vez que eu tiver um valor de entrada, eu tenho que ter um valor de saída. E esse valor de saída é único, na ideia de que, vamos supor, se entra o 7 na minha função, não pode sair do 7 ao mesmo tempo o 0 e o 1, o 9 e o menos 4. Não pode ter dois valores saindo ao mesmo tempo. Isso, quando a gente está vendo esse tipo de gráfico, esse tipo de representação, é bem fácil da gente entender, tá vendo? Ó? Cada elemento de entrada, que no caso a nossa entrada que está sendo A, está saindo em um único elemento aqui no B. Mas tem duas pessoas ligando no menos π. Mas olha só, o 0 tem uma saída só para o menos π. O 2 tem uma saída só para o menos π. Quebrou a ideia de que alguém da entrada tem duas saídas ao mesmo tempo? Não. Então, essa ideia aqui que está representada também é uma ideia de função. Vou pegar mais um. Aqui tem mais um exemplo, tá vendo? Que a gente tem um conjunto de entrada x, tem um conjunto de saída y, a gente tem uma função sendo aplicada aqui de x em y, a gente normalmente vai ler essa ideia dessa maneira, então eu vou ler uma função de x em y, tá vendo? Ó, um conjunto de entrada e um conjunto de saída, e aqui são os elementos, o elemento A, o elemento B e o elemento C, e todos eles estão saindo para a mesma coisa, que é o 7. Isso daqui também vai ser uma função. Por quê? Porque, olha só, todo elemento da entrada tem uma representação, tem um mapeamento, tem uma saída em algum elemento de saída, e nenhum elemento de entrada tem duas saídas ao mesmo tempo. A gente não tem duas flechas saindo do A, a gente não tem duas flechas aqui saindo do B, ou duas flechas saindo do C.
Agora eu vou pegar dois exemplos de coisas que não são função. Olha só, vou pegar aqui o primeiro exemplo. A gente tem um conjunto aqui, tem um outro conjunto, eu vou chamar aqui um conjunto P, aqui eu tenho um conjunto S, aí eu tenho, vamos supor, -1, 5 e 7. Aqui eu vou ter 0 e 2. E vou fazer essa seguinte relação aqui. Eu vou fazer uma g de x, que vai funcionar como? Deixa eu pegar uma outra corzinha aqui. Esse aqui vai ligar nesse. Esse daqui vai ligar nesse. E pronto. Isso daqui vai ser função? Sim, não e por quê? Segundo o que a gente explicou agora. Momento de vocês falarem. Vamos lá. Alguém abre e fala. Não, Por que não vai ser? porque todo valor de entrada tem que ter um valor de saída. E o 7 não tem valor de saída. 7 não tem. Então, perfeito. Isso não é função. Vamos supor agora que eu inventei e fiz o seguinte. Ah, não, mas agora eu quero fazer o seguinte. Já que o 7 não tinha ligação, eu vou colocar ele e vou ligar em todos eles ao mesmo tempo. Isso é função ou não é função? Não. Por que não? Porque não pode ter dois em um mesmo número. Isso, não pode ter dois valores de saída no mesmo número. Perfeito. Então, tá vendo? Ó, são os dois casos que a gente consegue identificar pelo desenho quando não vai ser uma função. Por quê? Porque ele tem dois valores de saída ao mesmo tempo. Ah, mas a gente consegue fazer isso ao mesmo tempo? A gente consegue ter algum número na vida real que tem dois valores de saída ao mesmo tempo? Por exemplo, a gente acabou de aprender o lance de equação do segundo grau, perguntando quais são as raízes de uma equação lá. E quando eu tinha uma resposta lá da saída daquela equação, tinha duas respostas ao mesmo tempo, não tinha? Tinha dois valores possíveis para aquela raiz. Se eu transformasse aquilo de uma forma direta em função, não seria função, entendeu? Porque as raízes de uma equação de segundo grau tem duas, então a gente tem duas saídas para que o resultado seja zero. Então, dependendo de como a gente pega a função do segundo grau, ela pode ser uma equação, ela pode ser uma função ou ela pode não ser uma função, dependendo de como que a gente vai colocar o conjunto de entrada e o conjunto de saída, tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com essa ideia de função, porque ela é simples, mas ao mesmo tempo a gente tem essas duas condições de que todo valor de entrada tem que ter um valor de saída e que todo valor que entra tem apenas uma saída, tá? Então essas são as duas regras para a gente formar uma função e a partir disso a gente vai ter várias coisas associadas a isso. Aqui tem mais alguns exercícios que a gente não vai fazer necessariamente agora, que também são simples. Eu acho que a gente chegou a fazer algum desses exercícios aqui também. Deixa eu ver. A função que representa tão, tá, aqui era para escrever a lei de formação, que é bem simples. Medida de comprimento também é bem simples. Tá, esses exercícios aqui são praticamente a mesma coisa que a gente tinha no anterior aqui, ele não faz muita diferença na ideia. Aí tem mais vários exercícios, depois a gente vai fazer alguns, eu vou selecionar e vocês fazem. Mas vamos continuar aqui na explicação aqui da noção de função por meio de conjuntos, tá vendo? Ele está fazendo esses conjuntos aqui e ele está mostrando as relações aqui, tá vendo? Então, o nosso conjunto A é o conjunto de entrada. Deixa eu aumentar mais um pouquinho, que fica mais fácil de visualizar para vocês. 150. Não aumentou tanto. Vou aumentar mais, então o desenho está pequeno mesmo. Beleza, agora 200 ficou melhor. Tá vendo? A gente tem um conjunto de entrada aqui, tem um conjunto de saída. Aqui os x são os elementos que pertencem a A, então ele está falando, olha, todos os elementos de forma genérica que pertencem a A eu vou chamar de x, todos os elementos de forma genérica que pertencem ao B eu vou chamar de y. Então, x são os valores de entrada, y são os valores de saída, que pertencem ao conjunto A de entrada e pertencem ao conjunto B de saída. Ele está falando aqui, ó, que é o triplo, né? Então, cada elemento de a gente multiplica por 3 e vai ter uma saída no B. Se por acaso eu não tivesse o zero aqui no elemento B,
isso não seria uma função. Por quê? Porque o zero não teria um elemento que está sendo mapeado, tá vendo? Então, nesse caso aqui, tem uma lei de formação que a gente pode relacionar esses dois conjuntos, tá? Vou pegar um outro exemplo parecido com esse daqui, vamos fazer aqui na nosso mapinha aqui. Vamos supor que eu tenho esse conjunto aqui, o conjunto de novo, conjunto A, aqui um conjunto B, deixa eu aumentar essa caneta aqui, porque esse aqui é muito bem para desenhar. Aqui eu tenho aqui também, e eu tenho a nossa f de x, agora eu já vou aumentar a nossa capacidade de escrever. Olha só o que eu estou fazendo agora. Eu estou dizendo que é o seguinte, que a minha função aplicada em x vai ter a seguinte cara, 3x. Então, toda vez que entrar um valor do x, vai ser multiplicado por 3. Beleza, então vou botar alguns elementos aqui. 0, -2 e 4. Aí aqui eu vou ter o 0, aqui eu vou ter o -4, aqui eu vou ter o 12, aqui eu vou ter o 15. Segundo essa função aqui, tá? Aliás, segundo essa regra de formação, será que esse conjunto aqui, o A, com esses elementos, consegue formar uma função com esse conjunto B aqui? Vamos ver, vamos verificar. Se eu coloco o f de 0, como assim o f de 0? Eu literalmente vou escrever f de 0. Vai ser o quê? 3 vezes 0. Tá vendo? Eu troquei no lugar do x, eu coloquei o 0 e pronto. Aí faço a operação. 3 vezes 0, 0. Então, o que aconteceu? Nosso f de 0, quer dizer, a nossa saída do 0 vai ser também o 0. Nesse caso aqui não fica muito claro, né? Porque a gente usou a mesma letra e tal. Aliás, aconteceu de ter o mesmo número e tal, não tem problema. Agora vamos tentar calcular o próximo f, o f de -2, que é o próximo elemento que está aparecendo aqui para a gente. Eu vou usar só o outro quadrinho para ficar mais fácil da gente escrever. f de -2. É só literalmente substituir o x por -2. Então vai lá. Isso a gente já fazia quando a gente estava estudando equação, né? Valor numérico. Quanto que fica aqui, então? Opa, fiz errado ali. Não é 4, é 3. Aqui é 3. Ok. 3 vezes -2, -6. Então, f de -2 é igual a -6. Vamos ver se tem o -6 aqui. Aliás, -6 não está aqui. Opa, tem saída? Então, não tem saída para o -2 nesse conjunto. Então, a partir daqui, eu vou dizer que esse conjunto, nesse conjunto aqui, com essa lei de formação, forma uma função, sim ou não? Não forma, né? Porque a gente não tem uma saída aqui no nosso B. Para que esse conjunto seja uma função, que elemento que precisaria estar aqui no B? Precisaria estar o -6. Então, se eu colocasse o -6, ó, se eu colocasse o -6, isso é uma boa questão para perguntar para vocês. Que elemento que eu preciso colocar no conjunto de saída para que isso se torne uma função, tá vendo? Então, aqui nesse caso, deixa eu até aumentar esse espacinho aqui, eu vou fazer um apêndice aqui, para a gente conseguir encaixar esse -6. Se o -6 também tivesse aqui dentro, aí sim eu conseguiria mapear esse cara aqui no -6, tá vendo? Beleza. Aí o outro elemento a gente consegue visualizar bem fácil, né? Que 4 vezes 3 vai dar 12. Então o outro aqui, se eu precisasse, era colocar direto o 12. Tá vendo que fácil? Não é uma coisa difícil. A ideia é que vocês percebam que tem que ser respeitada essa lei aqui de formação entre um conjunto e outro. Aqui nesse caso é uma lei que está explícita. Ou então, se eu dissesse assim, forme um conjunto, não necessariamente mostrando uma lei de formação entre o conjunto A e o conjunto B. Literalmente vocês iam pegar e fazer flechinha para cá, tipo, ligue os pontinhos. Pega um ponto daqui, liga com um ponto daqui, outro ponto aqui, 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 pronto, acabou, fez uma função. A única coisa que vocês não poderiam fazer é ligar duas saídas aqui do mesmo ponto e deixar alguém sem ligar desse lado, tá? É basicamente isso. Bem fácil, né? Tipo, a ideia, ela é uma ideia bem simples. A gente só tem que tomar cuidado e entender quem são as coisas que formam a função, né? Conjunto de entrada, conjunto de saída,
Pode ter uma lei de formação, que é uma regra aqui, tá vendo? Essa aqui falou que é o triplo. Eu também fiz o mesmo conjunto ali, que seria o triplo. Se não fosse essa regra de formação triplo, poderia ter no caso, uma outra regra, ou então uma regra que não está explícita para a gente ali aos nossos olhos, né? Aí aqui ele faz mais alguns exemplos, ó, ele mostra um exemplo aqui que não é função, olha só, o zero aqui está ligando nos 3 elementos, logo essa relação que está ligando esses elementos não vai ser uma função, tá? Aí vamos ver esse outro caso aqui também, ó, a mesma coisa, o menos 4 e o menos 2 não estão sendo mapeados aqui, não estão sendo ligados a nenhum elemento de saída, logo, isso daqui também não vai ser função. Aí vamos ver esse outro caso aqui, ó. Nesse caso aqui a gente tem uma função, tá vendo? Ó, porque cada um dos elementos está ligado em algum dos elementos daqui e a gente não tem duas ligações ao mesmo tempo. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês, ó. E não incomoda vocês que tenha o 4 e o 8 sozinhos aqui no conjunto B? Sim, incomoda. Por que incomoda, Luana? Não sei, porque parece que eles estão ali à toa, não sei. Então, pode acontecer no meu conjunto de saída de ter elementos à toa, tá? No conjunto de saída pode acontecer isso. E a gente vai, inclusive, ter uma delimitação diferente em relação a isso. Tá? Deixa eu ver se ele coloca essas definições. Ele vai colocar as definições aqui em seguida. Deixa eu ver se ele vai falar de domínio contra domínio. Variável dependente, dependente. Não, sério que ele não usou a palavra domínio contra domínio aqui? Ai. É que assim, ó, tá aqui, apareceu, beleza. Então, eu vou já adiantar, lá em cima eu vou falar sobre domínio e contra-domínio, que são só apenas as palavras que vão servir para aumentar o nosso vocabulário em relação à questão de função. Olhando para esse exemplo aqui que eu falei do incomodando, a gente vai fazer a seguinte ideia. Toda vez que a gente vai ter o conjunto de entrada, a gente vai dar um nome específico para ele, vai chamar o domínio da função. Quer dizer, a coisa que está entrando na função. O domínio, então, vai ser o conjunto de entrada. Então, no caso aqui do A, o A vai ser o domínio da função. O conjunto que pode sair da função, a gente vai chamar de contradomínio. Então, o A vai ser o domínio, o B vai ser o contradomínio, que seria as possíveis saídas. Já as coisas que efetivamente saem da minha função, quer dizer, as coisas que estão sendo mapeadas, nesse caso aqui, ó, é só o 0, o 1 e o 16. Esses 3 elementos, eles vão formar uma coisa chamada imagem, que são os elementos que efetivamente saem da minha função. Vou pegar o nosso desenho aqui, que eu acho que fica um pouco mais fácil de entender isso. Olha só, deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu melhorar esse desenho aqui para a gente fazer. Deixa eu pegar um outro desenho aqui que talvez fique mais fácil da gente observar. Aqui, ó. Nesse caso aqui, o nosso domínio vai ser A. Então, ó, o domínio da função f. Então, normalmente a gente vai usar a nomenclatura assim, ó, Dzão da função f. Então, olha só, agora o f está se tornando um elemento ali. Nesse caso aqui vai ser o A, tá vendo? O domínio da função f vai ser o A. O contradomínio, o CD dessa mesma função, ficou apertado aqui agora. Deixa eu apagar. Deixa eu ampliar também isso aqui, que fica mais fácil de eu escrever. Eu vou escrever aqui do ladinho. Não, tá meio apertado. Deixa eu apagar esse F aqui. Colocar mais ele para cá. Aqui o Fzinho. Tá. O contradomínio dessa função, contradomínio da função f, vai ser o nosso elemento b. E os elementos que efetivamente vão sair, que são só esses aqui, tá vendo? É uma bolinha só dentro dessa outra bola maior que é o b, vão ser a imagem da minha função f. Então, os elementos que efetivamente saem, quer dizer, aqueles elementos que estão sendo mapeados no b, vai ser a nossa imagem. Então, quando eu escrever isso aqui, ó, imagem, eu acho que ele usa img, ou, deixa eu só conferir aqui, porque já vi nomenclaturas diferentes no livro. Deixa eu ver se ele usa img ou só im. Vamos lá, vamos rodar aqui, mais um pouquinho. Ele dá uma enrolada violenta até chegar nessa ideia de domínio contra domínio. Aí aqui, ó, tá vendo? Ele está falando de os elementos que estão sendo mapeados aqui vão ser a nossa imagem. Ele usa IM,
de f como a imagem de f. Então, aqui, ó, a imagem, o i e m, no caso, que vai ser a imagem do f, vai ser só os elementos que, de fato, estão saindo. E, nesse caso aqui, eu vou ter que apagar de novo o f aqui, para ter espaço para escrever. A imagem vai ser só dois elementos. Vai ser, ó, o menos π e o raiz de 7. Que não tinha um nome específico, mas a gente pode anotar quem é esse conjunto. E para anotar o conjunto, a gente sempre vai usar chaves, tá vendo? É um recurso que a gente tem sempre para anotar que a gente vai anotar os elementos de um conjunto, a gente coloca entre chaves, tá? Então, eu vou melhorar isso aqui, vou desenhar uma outra coisa para vocês e a gente vai ver um outro exemplo construindo o domínio e o contradomínio da função, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar um outro conjunto aqui. Eu tenho aqui um conjunto T. Aqui eu tenho um outro conjunto, que é o W. Aqui a gente tem uma G de X. Tá vendo? O nome da função também pode ser qualquer letra, tá? Não precisa ser necessariamente F, tá? Então, aqui ó, a gente tem um conjunto de entrada, o conjunto de saída. A gente tem aqui a nossa função sendo aplicada. E eu vou colocar uns elementos aqui. 1, 2, 3. Aqui eu vou colocar 2, 3, 4, 5. E vou fazer a seguinte ligação aqui, ó. O 1 com o 2, o 2 com o 3, o 3 com o 4. Beleza, se eu perguntasse para vocês, quem que é o domínio dessa função? Vocês responderiam o quê? Quem é o domínio da função? Quem é o conjunto de entrada dessa função? Vocês têm que falar para mim. Microfone. Ah, tá. O Arthur esqueceu de ligar o microfone e botou no chat ali. É de fato o T, ok. Então, o conjunto de entrada, que é o nosso domínio, vai ser o T. Quem que é o contradomínio? O W. Beleza. E quem é a imagem dessa função? Quem é a imagem? O Arthur não foi tão rápido no teclado agora. O conjunto de saída ali, que são os elementos que vão de fato sair, vai ser esse subconjunto aqui, quer dizer, um pedaço desse conjunto W, formado apenas pelo número 1, 2 e 3. Se eu fosse perguntar para vocês, será que eu consigo ver qual é a regra de formação que leva os elementos do conjunto T para o conjunto W? Vocês conseguem responder qual é essa regra de formação? Mais um, exatamente. Então, toda vez que eu tenho um elemento do nosso T, a gente vai ter um incremento, a gente vai ter um adicional ali de 1. Então, se eu for definir essa função, olha só como é que eu definiria. Deixa eu colocar aqui. G de x vai ser igual a x mais 1. Cada elemento do x, aliás, cada elemento do T vai ser somado 1 para virar os nossos elementos aqui da imagem, tá vendo? Então, com isso daqui, a gente já tem muita ferramenta para responder vários exercícios que aparecem ali nessas próximas páginas aqui. Ele dá uma enrolada violenta com alguns exercícios que são meio repetitivos para fixar essa ideia, mas assim, eu vejo que vocês já têm bastante condições de responder, tipo, metade desse capítulo aqui, só com as informações que a gente tem, porque, querendo ou não, toda a ideia de função já passa pela nossa cabeça desde o momento em que a gente começa a aprender qualquer coisa de aritmética, qualquer coisa ali de álgebra, porque quando envolve x, quando a gente está dando um valor para o x e tendo um valor de saída, a gente querendo uma resposta de quando opera alguma coisa ali, isso é a ideia de função, só não está formalizada dentro da nossa cabeça, porque a gente não falou, olha, isso aqui é o domínio, olha, isso aqui é o contradomínio, a gente tem elementos que podem entrar, tem elementos que não podem entrar, e é bem simples, tipo, a ideia em si, ela é bem simples, a gente só formaliza agora essa ideia de função agora. Mas por que função é tão importante para a gente na matemática? Bem, tudo que a gente envolve em ciência, tá? Tudo que envolve ciência passa por essa ideia de função. Por que tudo na ciência passa por ideia de função? O método científico se baseia basicamente em causa e efeito. A gente tem uma coisa que está acontecendo, a gente espera tal reação. A gente tem
vários elementos ali que se misturam, a gente espera que ao misturar tais elementos a gente tenha tal composto. Tá vendo? Eu falei de uma reação química, né? Tipo, misturar certos elementos e sair tal composto. Eu falei de várias ações acontecendo e chegar num resultado. Então, isso tudo é a ideia de função por trás do método científico. E essa ideia de função é uma função matemática. Então, não tem como pensar nada em termos de ciência sem pensar essencialmente nessa ideia de causa e efeito. Ah, mas aí a gente tem, então, tudo que a gente for pensar em ciência, quando eu falo ciência, não é só ciência da escola, não, tá? Tipo, ciência de forma geral. Então, tudo realmente passa pela ideia de função? Sim, tudo passa pela ideia de função. A gente sempre está tentando prever o que vai acontecer. E a ideia de prever o que vai acontecer passa pela ideia de função, que é um conjunto, que é uma ideia muito ampla. Então, tudo que se faz em termos de prever, de tentar adivinhar, de tentar. Parece que adivinhar é uma palavra meio esotérica, uma coisa meio sem peso científico, mas querendo ou não, a gente usa modelos de tentar prever o tempo, tentar descobrir se vai chover ou não, se vai acontecer, se vai ventar hoje ou não. Então, isso tudo é ideia de previsão. Claro, aqui é um modelo extremamente simplista, um modelo extremamente fácil, que tem uma entrada só. Sempre vai ter uma saída, né? Porque para cada entrada sempre vai ter uma saída, mas a gente pode ter funções de várias variáveis. Então, em vez de estar entrando uma letra só, poderia estar entrando 5 letras ao mesmo tempo e a gente fazer uma mistura entre elas para ter uma saída. Então, função é um conceito bem amplo, tá? E que a gente estuda no primeiro momento, formal agora, mas não é uma coisa difícil de imaginar, porque a gente já viu isso o tempo todo, né? Então, ó, vamos fazer alguns exercícios para treinar aqui, tá? Eu vou pegar uns sortidos, tá? Porque ele dá uma exagerada aqui em repetir sempre os mesmos exercícios, sempre as mesmas ideias, e eu vou pegar alguns interessantes e vocês respondam aí, tá? Eu vou anotar aqui no nosso chat, para ficar mais fácil de a gente controlar que exercício que a gente vai fazer. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer o 10, que é um bem facinho, tá? Deixa eu anotar aqui. Então, sim, a gente vai ter um intervalo. Deixa eu primeiro anotar os exercícios. E aí a gente faz um pouquinho agora, faz o intervalo, porque a aula vai até 9h15. Aí a gente faz o intervalo ali às 9h15 e volta às 9h25, tá? Então, aqui, deixa eu anotar. Exercício 10. Eu vou só colocar os exercícios, não vou colocar a página, vocês vão procurando, tá? 10. Deixa eu ver mais o que vai ser interessante aqui de fazer. Considere. A 13 também, que é interessante. Deixa eu colocar aqui. 13. Depois eu dou Enter ali, vai tudo junto para vocês. Um problema real aqui dos pregos, então vou colocar 17 também. Deixa eu ver mais o que é interessante aqui. Definição de notação, aí ele começa aqui a dar umas enroladas, tá. 21. 21, 23. 21, 23. Deixa eu ver mais o que é interessante aqui. 22 também é legal, mas é meio mesma coisa do que a gente estava fazendo antes. 25. Pegando só os ímpares, parece, né? Mas não é, porque realmente pareceram os mais interessantes aqui. Deixa eu continuar aqui mais um pouquinho. Vamos ver aqui mais. Ele dá mais uma enrolada. Formule, não. Vou colocar o 22 também, só porque é o único que tem essa coisinha aqui. Deixa eu colocar em ordem, então. Aqui, botar o 22 antes. 22, 23, 25. Tá. Vamos fazer esses exercícios agora, tá? Ó, 10, 13, 17, 21, 22, 23 e 25. Só esses 8 exercíciozinhos ali para a gente começar. Começa lá na página 125 e vai até a 129 ali mais ou menos. Aí vocês podem ir pulando e fazendo esses exercícios ali na ordem, tá?
Aí vamos começar a fazer um pouquinho, às 9h15 a gente para, tem um intervalinho, e depois a gente volta, continua fazendo ali mais alguns exercícios, tá? Vou montar o meu microfone e deixar vocês trabalharem um pouquinho. Uma outra coisa, tá, pessoal? Abram as câmeras. Ah, uma outra coisa, se alguém não tiver com o livro aí, me avisa que aí eu coloco aqui a imagem dos exercícios quando a pessoa precisar fazer, tá? Vou deixar nos primeiros aqui por enquanto, mais fácil. Deixar o 10 aqui, depois eu passo para o 12 um pouquinho. Se alguém for precisando dos exercícios aqui por não estar com o livro na mão, me avisa que eu vou passando as páginas, tá? Outra coisa que, se vocês forem tendo dificuldade, pode perguntar, tipo o que o Matheus falou aqui, ó. Eu tô boiando, mas eu vou tentar. Pode abrir o microfone e vamos conversar aí, que eu vou explicando, tá, Matheus? Na verdade, eles são mais fáceis do que parecem, tá? Ele usa uma linguagem meio carregada ali, no sentido de... Ele usa umas palavras que talvez podem parecer difíceis ali no começo, mas depois que entende o que são cada uma das expressões, ali fica muito fácil. Ah, entendi porque tal número combina com tal número. Isso eu fiquei bem Então, parte importante. Às vezes tem uma regra, que eram os exemplos que eu estava dando para vocês. Às vezes não tem uma regra e tá tudo bem. Tipo, é literalmente uma ligação ali entre um número e outro. É como formar pares de forma aleatória. A única coisa importante é todo elemento de entrada tem que ter um elemento de saída e nenhum elemento de entrada pode ter dois elementos de saída ao mesmo tempo. Pronto. Tendo essas duas regras, você consegue formar as funções. Então, não precisa ter uma regra. Então, foi bem aquele exemplo que eu botei aqui. Quer ver? Eu vou puxar aqui um exemplo que eu peguei aqui. Ó. Nesse caso aqui tem uma regra, mas nesse outro elemento aqui, ó, não necessariamente tem uma regra, tá vendo? E esse aqui, nesse caso, nem é função, né? Porque eu falei aqui, botei dois sets. Esse aqui tem uma regra que é todo mundo vai sair o set. Mas esse cara aqui, ó, não tem uma regra. A gente foi escolhendo. Eu disse assim, o zero eu vou escolher colocar aqui.
Alguém falou de colocar o 1 no raiz de 7 e alguém falou de colocar o 2 no menos π. E pronto. Não precisa ter uma regra. Eu sei que isso parece estranho, da gente não necessariamente precisar enxergar a regra para perceber que alguma coisa acontece, alguma coisa funciona. Mas na vida real acontece muito isso, da gente ter um conjunto de dados de entrada e ter um conjunto de saída, e a gente não conseguir achar qual é a regra de formação, qual é a lei de formação que vai acontecer no meio do caminho, tá? Isso é bem real, na verdade. Tá quase dando aqui 9h15, a gente vai fazer um pequeno intervalo ali até 9h25. Vocês não precisam sair aqui da sala, tá? Aquele lance que eu só vou desligar, cortar a gravação aqui pra gente começar a próxima gravação às 9h25, tá? E eu vou deixar aqui tudo paradinho e a gente volta 9h25. Até já!